a nossa mensagem ela é um tanto diferente do que temos feito até aqui. Até aqui nós temos sempre trabalhado vários aspectos daquela que é a sabedoria que vem de Deus, a sabedoria que vem do alto, através da própria lei do Senhor. Mas hoje, no capítulo 5, que é o texto onde nós vamos extrair a nossa mensagem, Salomão, ele está apresentando qual é o outro caminho, o outro lado. Porque uma das maneiras de aprendermos a fazer o certo é quando nós conhecemos aquilo que é errado. Conhecer não no sentido de se envolver. Ainda que hoje nós vamos aprender sobre a vida de 3 homens tementes a Deus. A própria palavra diz que foram homens exemplo em muitos aspectos, mas foram homens que se enveredaram pelo caminho que não era o caminho da sabedoria, mas o caminho do tolo, o caminho do perverso, o caminho da lascívia. Então, vejamos no capítulo 5 de Provérbios, os versos finais, a respeito do caminho da lascívia. E nessa noite nós vamos de forma muito prática trabalhar 3 casos na Bíblia que se enveredaram por esse caminho, as consequências e qual foi o destino deles. Será que uma vez entrado no caminho da lascívia, no caminho perverso, no caminho da insensatez, há reconciliação, há segunda chance, há perdão? Vejamos, pois, Provérbios, capítulo de número 5, versos 22 a 23. Salomão, ele encerra este capítulo com uma instrução, descrevendo este caminho, e ele termina dizendo: quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido, baleia. Mas ainda que ele use a palavra perverso aqui, poderíamos usar uma outra palavra, que é a palavra que eu vou utilizar, a lascívia, porque ao longo de todo este capítulo, depois você em casa dê uma conferida, caso ainda não tenha o feito, aqui ele fala do caminho da mulher adúltera. E podemos fazer uma primeira pergunta ao texto: por que Salomão ele resolve personificar a lascívia, a imoralidade, a devassidão, a perversidade carnal na figura de uma mulher e não de um homem? Talvez você já se fez essa pergunta, mas nunca quis avançar muito, apenas achou curioso e deu seguimento. E na verdade, nós temos 2 frentes que nos ajudam a entender por que Salomão está fazendo isso. Ele não está fazendo isso por ser homem e porque ele era machista. Não. Essa é uma visão torpe e que não há fundamento nenhum. Na verdade, o que Salomão estava fazendo era simplesmente expressando um quadro que era real, tanto na cultura de todo o mundo daquele período, como também à luz da própria palavra de Deus. Eu não sei se os irmãos sabem, mas os outros povos que existiam juntamente com Israel, neste contexto, eles tinham divindades, e as divindades que representavam a sexualidade eram mulheres. Isso era assim na cultura mesopotâmia, na cultura dos cananeus, na cultura grega, na cultura romana, na cultura nórdica e também na cultura egípcia. As divindades responsáveis pela fertilidade, pela sensualidade, pela sexualidade eram mulheres, eram representadas por figuras divinas femininas. E não só isso, como nestes povos, a maneira como os sacerdotes prestavam culto a essas divindades era através de prostitutas culticas. E sim, o próprio nome já diz o que era este culto. Era literalmente um culto da carne, onde eles, para receber o favor dos seus deuses, inclusive dessas deusas, esses sacerdotes ou os fiéis a essa divindade, eles tinham essas prostitutas que estavam lá simplesmente para ter relações sexuais e através dessas relações inflamadas, isso ser um sacrifício para ser propício a qualquer pedido ou oferenda a essas divindades.
E isso era algo conhecido entre o povo de Deus antes mesmo de Salomão, porque isso já foi combatido e isso a própria lei de Deus havia abominado, inclusive orientado o povo de Deus a que não caísse nessas práticas abomináveis. E isso está em Levítico capítulo 18, Deuteronômio capítulo 23, posteriormente em 1 Reis 14, 2 Reis 23 e Oséias 4. Então, devido à realidade daquele contexto e devido ao que a própria palavra de Deus o ensinara, possivelmente através de Davi, seu pai, e de outros tementes a Deus, Salomão simplesmente ele dá continuidade e ele entende que a melhor maneira de personificar a lascívia, a perversidade, a imoralidade é utilizando uma figura feminina. E ainda que Salomão estivesse escrevendo isso há muito mais de 800 anos antes de Cristo, não é muito diferente nos nossos dias. Não é verdade? Se nós olharmos qualquer tipo de propaganda com uma conotação apelativa, ela sempre vai utilizar a figura feminina. Qualquer discurso na nossa cultura visando uma chamada à sensualidade, à imoralidade e à perversidade vai envolver majoritariamente figuras femininas. Até mesmo o mercado desprezível, diabólico da pornografia, que ganha bilhões a cada ano, tanto entre homens e entre mulheres, a proporção de vídeos tem maior vídeos mostrando cenas ilícitas, perversas de mulheres. Então, o caminho da lascívia, ele, para ser apresentado e para ser instruído às pessoas, tanto no tempo de Salomão e a nós hoje, é personificado na figura da chamada mulher adúltera. A mulher que seduz, não só homens, como também mulheres, e seduz para o caminho da lascívia, o caminho da perversidade, que no capítulo 5 de Provérbios, Salomão chama de um caminho de morte, como de fato o é. Mas a melhor maneira para entendermos por que o caminho da lascívia, o caminho da perversidade, o caminho da mulher adúltera é um caminho de morte, nós vamos ver 3 exemplos na Bíblia de homens que passaram por isso. E curiosamente são homens que eles são notáveis por grandes feitos, mas olha como que esses grandes homens se mostraram pequenos. Esses grandes homens se tornaram acuados. Esses grandes homens se acovardaram na presença de agentes dessa mulher adúltera. E nós vamos falar então essa noite de Sansão, o homem mais forte, mas que se tornou acuado, sendo derrotado por Dalila. Davi, maior rei da história de Israel, derrotou o gigante Golias, mas ele foi derrubado pelo gigante da tentação, com Batseba. E o próprio Salomão, considerado o homem mais sábio e que foi tolo, foi desajuizado ao ponto de se entregar aos caprichos de mulheres. 300 esposas e cerca de 700 concubinas. Eu não estou dizendo que essas mulheres eram a mulher adúltera, mas essas mulheres estavam agindo como agentes dessa mulher adúltera, conduzindo estes homens para um caminho de perdição. E nós vamos ver brevemente, meu objetivo aqui não é contar a história deles, até porque muitos deles são conhecidos dos irmãos, mas principalmente enfatizar o momento em que Sansão, aquele que outrora tacou fogo em 300 raposas para poder destruir, para poder devastar a plantação dos filisteus, ele foi inflamado por uma raposa chamada Dalila. Davi, um homem que era temido pelos inimigos do povo de Deus, afinal ele derrotou o grande gigante Golias e depois ele derrotou tantos outros exércitos, mas ele caiu como um patinho pelo gigante da tentação com Batseba. E Salomão, o homem mais sábio, escreveu vários livros sobre vários assuntos,
um período de paz, um período de prosperidade, também caiu no caminho da perversidade. O mesmo Salomão que está escrevendo aqui, para as pessoas terem cuidado com esse caminho, foi aquele que na sua velhice se esqueceu do seu próprio ensino. Vamos ver então como que foi a experiência terrível de Sansão, Davi e Salomão. Primeiro, de Sansão. A história dele está em Juízes, não vou ler toda ela, mas apenas trazer a memória dos irmãos. Como que se dá o caminho da mulher adúltera? O caminho da mulher adúltera não chega a mulher, não chega a perversidade, bate na nossa porta e fala: vem, abandona a lei de Deus, abandona o seu Deus, abandona o seu voto de Nazireu, abandona o Espírito de Deus que te dá força para derrotar um urso com as próprias mãos, para poder ser temido pelos filisteus, e vem, que eu vou te dar algo muito melhor. Não. Foi um processo lento e que com isso foi enfraquecendo, foi fraquejando Sansão. Isso está em Juízes, capítulo 16, a partir do verso 1 e a partir do verso 4, onde por 3 vezes Dalila, enquanto ela estava fazendo um cafuné em Sansão, fazendo uma massagem, e qual parceiro não gosta quando o seu cônjuge chega e fala: vou fazer uma massagem? Não espere, não pergunte: você quer que eu faça uma massagem? Não, tome a iniciativa. Hoje você toma iniciativa, amanhã será você o receptor dessa bênção para os casais. Os demais, fecha o ouvido. Tampa o ouvido. E aí, por 3 vezes, Dalila, ela fala: ô Sansão, não pensa que ela estava falando de forma ríspida, de forma agressiva. Não, ela estava falando de forma envolvente, de forma sedutora. Poxa, você não me ama? Conta para mim a sua fraqueza. Eu sou sua mulher. Não há segredos entre nós. E aí Sansão, ele brinca com o perigo. Ele brinca com o pecado. Porque o caminho da perversidade, o caminho da mulher adúltera é isso. É um caminho de brincadeira, mas brincar com a santidade. É um caminho de uma brincadeira, mas uma brincadeira que no final alguém se machuca. E quem sempre se machuca não é a mulher adúltera. Não é a perversidade. Quem se machuca são aqueles e se entregam a ela. E aí por 3 vezes Sansão fala: olha, se você fizer isso, eu perco a minha força. E ela foi, chamou os filisteus e nada. E ele só rindo: ah, tá vendo? Eu sou forte, eu derrubo qualquer um, você não vai descobrir a minha fraqueza, Dalila. E pela 2ª vez, e pela 3ª vez, ao ponto de, se nós olharmos o texto, depois da 3ª vez, nós temos aqui no verso 15, olha como que ela começa, aí ela apela. Verso 15: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Agora olha o verso 16. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Verso 17, descobriu-lhe todo o coração e então ele contou qual era o segredo da sua força. E é curioso que todas as vezes que Sansão demonstrava a sua força, o texto diz, e o espírito se apoderava dele, ou seja, não era Sansão que fazia musculação, academia, ele era bodybuilder, não, era a força do próprio Deus que ia até Sansão, e é nessa força que ele mostrava a superioridade do Deus dos exércitos contra os filisteus, contra Dagon, a entidade, a divindade dos filisteus. Mas aqui em nenhum momento nós vemos o Espírito de Deus se apoderando de Sansão. Por quê? Como nós lemos, no momento em que nós abandonamos a Deus e nos entregamos ao nosso coração e nos entregamos aos caprichos do pecado e flertamos com a mulher adúltera, o Espírito de Deus já não mais estava com Sansão. E então, quando vêm os seus inimigos, ele perdeu a sua força não porque a força estava nos seus cabelos. Os cabelos longos eram um sinal visível de uma força
interior que vinha do próprio Deus. E ele já tinha caído nessa armadilha. E aquele que foi tido como um homem mais forte se tornou como que uma criança nas mãos de Dalila, atuando ali como um agente da mulher adúltera, conduzindo ele ao caminho da perversidade. Dalila não forçou Sansão. Fala a sua fraqueza, senão eu te mato. Ela não poderia matá-lo. Como é que ela vai matar alguém que matou um leão com as próprias mãos? Por isso que não é o pecado que nos força a pecar. É criado todo um ambiente, toda uma situação de floreio, de atração, para então nós cairmos e sermos abocanhados. Foi assim com Sansão. Mas Sansão não foi o único exemplo de um homem usado e ousado por Deus que se enveredou por esse caminho, o caminho da perversidade, o caminho de morte. Nós temos o próprio Davi, pai de Salomão. De modo que, muito provavelmente, Davi, ao instruir isso a Salomão, ele, naquele momento, talvez ele devia ter, com muita angústia, falado: meu filho, o que eu vou falar para você agora não foi o que eu fiz. Não caia no mesmo erro que eu. E esse episódio se encontra em 2 Samuel, capítulo de número 12. Também não vou ler todo o texto, e é muito interessante. E o texto não diz, mas em outros textos mostra que Davi, depois que ele comete uma série de pecados, o pecado de Davi, abro um parênteses aqui, não foi apenas adulterar com Batseba, foi uma série de pecados. Porque se nós aprendemos com Sansão que o caminho da mulher adúltera é um caminho que nos leva a querer flertar, a querer brincar. Não, hoje eu tô consumindo coisas que não edificam, mas é coisa à toa. Ou hoje eu tô com tempo livre, então deixa eu ficar perdendo tempo aqui vendo coisas na internet aleatoriamente. Então você está flertando com o pecado. E um dia, pum, você vai cair. Foi assim com Sansão. Já com Davi aprendemos que o caminho da perversidade, ele passa por outros pecados. O caminho da mulher adúltera passa por outros pecados. Porque antes dele se deitar com a mulher do seu soldado Urias, ele primeiro deveria ter ido guerrear, porque naquele tempo toda batalha o rei deveria estar junto com o exército, porque a presença do rei representava que o próprio Senhor, que era o rei de Israel, estava com ele. Mas Davi falou assim: quer saber? Meu exército é muito bom, é muito forte, então eu vou ficar em casa relaxando, curtindo, numa nice. Começou aí. Depois, ele olhou para a casa que não era dele e olhou para a mulher que não era dele e a cobiçou. Um outro problema. Mas a Bíblia fala que o olhar impuro já é considerado adultério. Então ali Davi já tinha adulterado, mas não foi o suficiente. Davi não apenas se contentou em olhar, em cobiçar. Davi quis ter e mandou chamar Batseba. E como se não bastasse, o caminho da mulher adúltera era um caminho de morte, e no caso de Davi foi literalmente um caminho de morte. Por quê? Ele foi responsável por matar o marido de Batseba quando ela o anuncia: estou grávida, para ele encobrir este pecado. Porque o caminho da perversidade, ele é um caminho de morte, porque ele não é apenas um pecado, o pecado da lascívia ou o pecado da imoralidade. São vários pecados onde um abismo leva a outro abismo, leva a outro abismo, até chegar e culminar no caminho da mulher adúltera. E o texto no capítulo 11 de Mateus, mostra que depois que Davi ele fez todo aquele estratagema para colocar Urias lá na frente, na batalha, para que ele fosse o primeiro a morrer, e chegar para o seu general e falar: bota Urias lá na frente. Ué, mas por quê? Não me questione, eu sou o rei, só faz isso. Tudo bem, é o rei. E aí quando ele descobre que Urias morreu, ele fala: encobri meu pecado. Ninguém vai ficar sabendo que eu engravidei a mulher do meu soldado, agora eu posso tomar ela como viúva, porque eu sou rei, eu vou desposá-la, e então, para todos os efeitos,
a gravidez dela foi a gravidez que nós tivemos na noite de núpcias. Mas o texto no capítulo 11 termina dizendo: porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Porque o caminho da mulher adúltera, o caminho da perversidade, que nos leva a cometer outros pecados, é algo que Deus considera mal. Deus apenas não considera como algo, eu não me envolvo e sou indiferente. Deus não é indiferente ao nosso pecado. Muitas das vezes nós achamos, não, Deus não se envolve com o nosso pecado, ele é indiferente, ele deixa a gente pecar, nós temos livre-arbítrio. Não, ele considera isso mal, moralmente falando. Isso contamina a Deus, porque Davi era o rei de Israel. Davi representava o próprio Deus, e o próprio Deus não se contamina com o pecado. Mas Davi se contaminou. Então Deus, ele acha mal quando seus filhos pecam, não pela consequência que o pecado pode trazer na nossa vida, e traz consequências terríveis. Mas a pior de todas as consequências do pecado é manchar o nome de Deus. Porque ele nos escolheu para sermos uma nação santa, um povo santo. Nós carregamos o nome de Deus que é santo. Quando nós pecamos, nós estamos mostrando para as pessoas que Deus não é tão santo assim. E isso é mal. E por cerca de 1 ano, Davi se escondeu. E 1 ano depois, no capítulo 12, Deus chama o profeta Natã como um agente de Deus para confrontá-lo. E o confronta. 1 ano. E é por isso que nós temos no Salmo 32, Davi falando: enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram-se os meus ossos. Ele ficou 1 ano sem buscar a Deus. Aquele que era o homem segundo o coração de Deus, ele passou 1 ano vivendo como se Deus não fosse Senhor. Como se ele fosse o seu próprio Senhor. Pensa no quão terrível isso foi na vida de Davi. Porque é isso que o caminho da mulher adúltera faz. Promete algo, mas no final ela não te entrega nada e toma tudo de você. Aquele que foi o matador do gigante Golias foi derrubado por um gigante. A tentação com Batseba. E além de Sansão e além de Davi, nós temos o exemplo do próprio Salomão, tido como o homem mais sábio, mas até mesmo o homem mais sábio é tolo. Por que ele é tolo? Primeiro, porque ele casou com mulheres, não mulher. Uai, mas pastor, tem tanta gente no Antigo Testamento que tinha mais de uma esposa? Sim, mas em Gênesis nós vemos a instrução do que é o casamento. E lá no casamento, está lá em Gênesis 2, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá a uma mulher, não a mulheres. A poligamia era um pecado, mas que Deus tolerou até certo ponto. Mas todas as famílias que tinham mais de uma esposa na Bíblia tiveram famílias, ou casamento, ou relacionamento com filhos desastrosos, envolvendo até morte, envolvendo até abuso, violência, porque o pecado traz consequência. Em 1 Reis 11, nós temos essa triste descrição do que aconteceu com o grande sábio Salomão. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, mulheres das nações que havia o Senhor dito aos filhos de Israel. Salomão era rei, mas ele também era filho de Israel, então a lei era para ele. Ele não estava acima da lei, a lei o regia. Não caseis com ela, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguires os seus deuses. E adivinha? Salomão ouviu, entrou no ouvido, saiu pelo outro, usando a desculpa: nossa, mas ela é tão linda, nossa, mas ela é tão atraente, nossa, mas ela é tão charmosa, nossa, mas o meu coração inflama quando eu olho para ela. Não deve ser errado esse sentimento, não deve ser errado eu querer tê-la, eu querer me casar com ela, afinal Deus é um Deus de amor. Não é isso que muitas vezes a gente fala, não é isso que muitas das vezes nós ouvimos, pais, nossos jovens e adolescentes,
Papai, estou namorando. É, meu filho, e aí? Não, ó, assim, ele não é da igreja, ele não é cristão, mas ele é tão lindo. Ó, papai, eu comecei a sair com uma moça, mas o seguinte, ela é espírita, mas pode ficar tranquilo, papai, ela vai em todos os eventos do MP comigo. Eu vou estar orando por ela e nessa oração Deus vai converter o coração dela. Eu falei, poxa, não sabia que a gente tinha poder para converter corações. E Salomão, o homem mais sábio, caiu na mesma tolice que nós jovens, nós adolescentes caímos ou que um dia caímos. E aí é dito, a esta se apegou Salomão pelo amor, 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Fiz confusão, tinha falado 300 mulheres e 700 concubinas, perdão. 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração. Viu? 2 vezes o texto diz. Perverteram o coração, o caminho do perverso, o caminho que Salomão, em Provérbios 5, fala, não ande, é caminho de morte, fuja dele, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Porque na sua velhice ele não só caiu, ele mergulhou, ele se envolveu nesse caminho. Perverteu-se o coração ao ponto dele não só casar com mulheres estrangeiras, que tinham outros deuses, que não adoraram o Deus de Israel, que não fizeram o que Ruth fez com Noemi, ela falou, olha, o teu Deus será o meu Deus. Não, elas não falaram assim, Salomão, eu vou casar com você e agora, a partir de hoje, eu vou adorar o Deus de Israel. Não, Salomão, eu estou casando com você, mas eu vou continuar adorando os meus deuses. Salomão, como um homem bobão, ao ponto dele não só ter sido conivente com essas mulheres que tinham adoração a deuses, quebrando assim o primeiro dos 10 mandamentos, não terá outros deuses além de mim, ele também fez locais em Israel para que elas adorassem a esses deuses. Salomão não só contaminou a si, Salomão não só contaminou a sua casa, mas Salomão contaminou a igreja. Afinal, o povo de Deus naquele tempo, a nação de Israel, era a igreja. Porque o caminho da perversidade, quando eu e você entramos por ele, não só nos contamina, contamina a nossa família, contamina a igreja. O que você está assistindo não vai apenas prejudicar você, mas pode prejudicar a sua família, comprometer o seu casamento. E aonde a santidade de Deus é manchada pelo pecado, isso afeta a vida da igreja. Terríveis lições que nós aprendemos com o caminho da lascívia, o caminho da mulher adúltera, o caminho perverso, através da vida de homens que foram usados e ousados por Deus. O homem mais forte da história, o maior rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus, o homem mais sábio, todos eles se enveredaram por este caminho de morte, flertando com o pecado, cometendo outros pecados que o levaram a este caminho e contaminando não só a si, como também a outros. Por isso que o caminho da mulher adúltera é um caminho de morte. Morte não no sentido de que se você entrar você vai morrer fisicamente, mas esse caminho leva a separação. Separação primeiro entre nós e Deus, porque todo pecado faz isso. Separação entre nós e o nosso próximo, a nossa família, separação entre nós e o povo de Deus, a igreja. Pastor, mas então, houve segunda chance? Houve solução? Davi terminou terrivelmente sua vida? Sansão terminou terrivelmente sua vida? Salomão terminou terrivelmente sua vida? A história não terminou dessa forma. Eles enveredaram por esse caminho de morte. Mas nem mesmo o caminho da perversidade, o caminho da lascívia, é maior do que o caminho da cruz. Porque nós vemos que, ainda que esse caminho da mulher adúltera é perverso, é traiçoeiro e pode levar à morte, é verdade, mas não foi o destino final.
E não é o destino final, porque lá em Hebreus 11, na galeria dos heróis da fé, Sansão está presente. E se você olhar o final da história de Sansão, Sansão já sem os cabelos, sem os olhos, ele roga a Deus, ele clama a Deus. E o texto diz que na morte de Sansão, ele matou mais filisteus do que em sua vida. Ele se arrependeu. E a graça do perdão chegou até Sansão, ao ponto dele ser lembrado em Hebreus não como um homem que flertou com o pecado, mas como um homem de fé. No caso de Davi, esse pecado trouxe consequências terríveis para sua família. Depois você acompanha a partir do capítulo 12 de 2 Samuel. Davi, ele teve na sua família caso de meio-irmão abusando e violentando meia-irmã, caso de meio-irmão assassinando meio-irmão, caso de filho tendo relações sexuais com as suas concubinas, à luz de todos. Mas no próprio capítulo 12, quando Natan confronta Davi, ele não fala assim, pequei contra Batseba, ferindo a santidade do casamento dela. Pequei contra Urias, sendo responsável pela sua morte. Pequei contra a nação de Israel, porque eu não fui guerrear com ela e deixei a preguiça, a letargia, me levar a esse caminho de morte. Não, ele falou, pequei contra Deus. E Natan falou, olha, por amor a você, Davi, Deus não vai te matar. A ideia ali de morte não seria morte física, não é? Deus não vai abandoná-lo. O seu pecado terá consequências, como de fato teve. Mas o perdão chegou até Davi. Veio a punição. Mas depois da punição veio o perdão. Por isso que no Salmo 51 ele começa falando, bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado. Porque ele experimentou isso. Ele esteve quase preso eternamente no vale da sombra da morte. Mas como no Salmo 23 é dito, mesmo no vale da sombra da morte, graça de Deus, ela nos tira, como tirou Davi. E no caso de Salomão? Bem, o caso de Salomão é mais complicado. Mas, quando nós olhamos para Eclesiastes, que foi escrito por ele, e quando nós olhamos o final do livro de Eclesiastes, e ali Eclesiastes, Salomão escreve nos últimos suspiros da sua vida, nós vemos ali um Salomão que perdeu muito ao se enveredar e ao mergulhar no caminho da perversidade por meio desse monte de mulheres pagãs cultuando outros deuses. Mas em Eclesiastes capítulo 12, os versos finais, nós temos uma instrução aqui que eu imagino que para ele foi muito difícil reconhecer isso. E ao longo do livro de Eclesiastes nós vemos Salomão falando, olha, tudo isso era vaidade, tudo isso era vaidade, tudo isso era vaidade, tudo isso era vaidade. Ou seja, Salomão, ele perdeu tudo. E ele precisou perder tudo para reconhecer que ele já tinha aquilo que havia de mais precioso, que era a sabedoria de Deus, a comunhão com o próprio Deus. E é por isso que no final do capítulo 12 de Eclesiastes ele encerra este livro dizendo, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Não vemos aqui Salomão como alguém que está no inferno e escrevendo para pessoas, olha, não caiam no mesmo erro que eu, porque esse é o caminho que leva ao inferno. Temam a Deus, guardem os seus mandamentos, para que vocês não caiam na armadilha que eu não. Aqui nós vemos alguém fustigado, alguém que caiu, alguém que dificilmente se levantaria, mas o que é impossível para o homem não é impossível para Deus. A queda desses homens, que aos nossos olhos e deles mesmos, seria impossível se levantarem. A graça de Deus que superabunda sobre o pecado, a graça de Deus que também vem com o perdão, a restauração, a reconciliação, arranca estes homens do caminho de morte e os traz de volta ao caminho da vida, ao caminho da lei, ao caminho da cruz. Porque não vem de nós. E por que Deus faz isso?
porque eles eram escolhidos por Deus. Não pelo que eles fizeram, mas apesar dos seus deméritos. E essa é a beleza do Evangelho. A beleza do Evangelho não é falar assim, olha, não entre por esse caminho, porque se você entrar por esse caminho, acabou, não tem escapatória, não tem chance. Possivelmente, em maior ou menor medida, todos nós aqui, em algum momento, já no mínimo, flertamos com o caminho da perversidade, com o da mulher adúltera, e talvez você aqui essa noite, que ainda não conseguiu nem falar isso com palavras para ninguém, mas no seu íntimo, você e Deus sabe que você não só flertou, mas você se envolveu, você se impregnou, você diariamente tem sido assediado pela mulher adúltera, tem se deitado com ela e sem perceber está cada vez mais indo para o caminho de morte. A sua história não precisa terminar assim. Porque esse caminho de morte não foi capaz de tragar Cristo Jesus. Na sua morte vicária substitutiva, que nós acabamos de celebrar, essa morte dá vida até mesmo àqueles que flertam com o caminho da mulher adúltera e que talvez até já estejam no caminho da mulher adúltera. E esse caminho da cruz, ele é um caminho de perdão. Esse caminho da cruz, ele é um caminho que passa pela contrição, pela confissão, fazendo um homem humilhado, derrotado, cego, zombado pelos seus inimigos, chorar, clamar por Deus e o perdão chegar até ele. Faz um rei ser confrontado e reconhecer que mesmo sendo um rei tão poderoso, ele foi tão tolo, tão perverso, ao ponto de ter ofendido primeiramente ao seu Deus, ao seu Senhor, e fazer com que o homem outrora sábio, cometendo a tolice, a burrice, a estupidez de não só se contaminar, não só contaminar a sua família, mas contaminar a igreja, o povo de Deus, foi um homem que no último suspiro de vida, ele aproveitou esse último suspiro para falar, tema a Deus, guarda os seus mandamentos. E é por isso que a história deles não terminou em tragédia. E a sua também não precisa terminar. Porque é somente pelo caminho da cruz que há perdão. Porque é somente no caminho da cruz que há reconciliação. Porque é somente no caminho da cruz que transforma, que regenera, que abdica, que arranca o desejo, a vontade de querer ouvir, de querer flertar, de querer se relacionar e se envolver com a mulher adúltera. E é só nesse caminho que nós recebemos o Santo Espírito de Deus, e é somente por meio do Santo Espírito de Deus, por meio da sua santa palavra, que nós então podemos vencer. E todas as vezes que formos tentados a se enveredar por este caminho, que hoje nos nossos tempos é muito mais sofisticado do que no tempo de Salomão, muitas das vezes o caminho da mulher adúltera está a um clique. Mas a solução para vencer esse caminho ainda é a mesma. E é só através de Cristo Jesus que nós somos capazes de, com um pouco de fôlego que ainda nos resta, enquanto nós estamos sendo já tragados, afogados pela perversidade, pela imoralidade, pela depravação, pela lascívia, e falar não! E fugir. Correndo para a cruz, correndo para Cristo, buscando a Ele, para assim sermos achados, resgatados, perdoados, salvos, e assim não mais andarmos no caminho da perdição, no caminho de morte, mas no caminho da vida, no caminho da liberdade, no caminho da alegria, no caminho da graça, que é o próprio Cristo, o caminho, a verdade e a vida.